Olá, leitores e leitoras! Hoje nós vamos falar sobre Nara Mestre. Ah, mas de novo vamos falar sobre Nara Mestre? Sim, de novo. Por quê? Porque eu li mais 2 livros dela e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês como foi a minha experiência de ler esses outros 2 livros. Como vocês sabem, eu estou lendo a série Damas Perfeitas da Nara Mestre. Eu estava lendo, que agora acabou, né? Tô na expectativa do livro 5. Os 4 primeiros livros que eu li, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se você tem interesse, você tem o Kindle, você pode ir lá e assistir, tá tudo disponível e tá tudo de graça. Quase de graça. Então, os 2 livros que a gente vai falar hoje são A Viúva e A Estrangeira. No vídeo anterior, a gente falou sobre A Marquesa e A Cortesã. Para quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. É importante assistir. E se você leu o livro 1 e o livro 2... eu não vou dar spoiler aqui, mas se você não leu o livro 2 ainda, eu vou dar spoiler, porque o livro 2 ele dá aquela pincelada pro livro 3, então cuidado com os spoilers. Então vamos começar falando sobre A Viúva. A Viúva foi um livro que ele começou de forma um pouco triste, porque no final do livro 2, da Cortesã, conta a história da Violet e o que acontece com ela e com o marido dela, Philip. Então, quem lê o livro 2 sabe o que acontece lá, né? O que acontece lá. Quem não leu não sabe, aí que tá o spoiler. Ela mata o Philip. Depois que a Marie foge, a Violet ela acaba atirando uma segunda vez no Philip e mata ele. A Violet, durante o livro A Viúva, ela vai lidar com os sentimentos que ela tem de culpa, porque ela sente que a culpa da morte do marido dela é dela, que ela é a culpada. Ela vai lidar com sentimentos de frustração, com sentimentos de ódio, de raiva, mas a maioria dos sentimentos dela são com ela mesma. Ela se culpa por ter casado com ele, ela se culpa por ter acreditado nele, ela se culpa por tudo que aconteceu depois durante o casamento, ela se culpa pela tortura que ela sofreu e ela acaba acreditando que aquilo de certa forma é normal. Como ela não conhece nenhum outro homem antes de se casar com Philip, ela acredita que o que eles tinham no leito conjugal é o normal, é o que acontece entre homem e mulher. E aí, dentro dessa história, a gente tem o John, que é o filho do Duque de Sutherland, e esse John, ele é o herdeiro, então ele é o futuro Duque. A Violet fica viúva. Naquela época era necessário aguardar 2 anos para poder se casar de novo, a menos que a viúva por algum motivo não tivesse condições de se manter sozinha. Então assim, uma viúva pobre, aí ela poderia se casar de novo por conta das condições financeiras. Mas tirando isso, ela tinha que guardar um luto de 2 anos. Eu não vou dar spoiler com relação a esse momento, essa espera do luto, mas acontece uma coisa também no meio desse livro que vai ajudar, né, nisso aí. E o John, ele é extremamente apaixonado pela Violet. Ele sempre foi extremamente apaixonado pela Violet. E quando a Violet se casa com o Philip, ele desmorona. Ele começa a beber, ele começa a usar droga, ele tenta fugir da vida que ele tem. E o John, ele é um cara que ele é extremamente apaixonado. Durante a vida dele, ele descobre que ele ama a Violet quando eles ainda são bem novos. Eles prometem casar um com o outro, mas no meio do percurso ela acaba casando com o Philip e o John acaba se perdendo. Ela passa anos casada com o Philip e durante esses anos que ela passa casada com o Philip, acontece o rapto da Marie. Quem leu o livro 2 da Cortesã sabe de quem eu estou falando, né? Quem é a Marie, e o Philip rapta a Marie e foge com as 2 e mais o Paul. Mais o Paul, que é um menininho, a criancinha que é da Marie. Então, o que acontece? Durante o livro 3, vai contar a história de como a Violet vai tentar superar todas essas dificuldades dela, vai tentar superar tudo que ela viveu, tudo que ela passou, vai tentar superar tudo. E o John vai tentar mostrar pra ela que existe um amor, que o amor é diferente, que não é aquilo que ela viveu com o Philip, que aquilo que ela viveu com o Philip não é amor. E ele vai tentar mostrar pra ela esse mundo diferente. Em relação ao livro 3, super indico, então, recomendado. Eu gostei muito do livro 3, eu acho que a forma como a escritora trabalhou os sentimentos do luto, os sentimentos femininos com relação a tudo que ela passou, eu acho que foi muito bem trabalhado.
Existem muitos sentimentos sendo trabalhados de uma perspectiva muito legal. Eu acho que foi um livro muito interessante, muito cativante. Eu li ele bem rapidinho. Ele não é um livro tão pequeno, mas eu li ele bem rapidinho porque ela tem uma escrita muito gostosa, muito fluida. Então eu super recomendo esse livro 3. Agora vamos falar sobre o livro 4, que é A Estrangeira. Olha, parecia que eu havia sido atropelada. Vou falar pra vocês. Quando eu terminei de ler o livro 4, eu falei... Que isso? O que aconteceu? Sabe? Espera, deixa eu absorver tudo isso que aconteceu e tentar entender, né, tudo. Por quê? O que acontece? A escritora, ela trabalha uma coisa em cada livro. Então, no livro 1, ela trabalhou uma mulher que tinha um casamento marcado, que era muito nova, que se esforçou para ser alguém, para se transformar em alguém, e se transformou em alguém grandioso. No segundo livro, A Cortesã, ela trabalha uma mulher que nasceu numa situação difícil e se esforçou para não se tornar aquilo que a situação, aquilo que o nascimento dela indicava que ela se tornaria. No livro 3, ela trabalhou os sentimentos de viuvez, de luto, de tortura, os sentimentos femininos e como as mulheres na época, lidavam com isso. E no livro 4, ela vai para um lado de política, de drama, uma coisa que vai envolver as famílias, uma coisa que vai envolver o passado e vai surgir assim um tipo de mistério e aí você começa a encaixar as peças. E, mais incrível de tudo, eu já falei pra vocês que o livro 1 e o livro 2 ela fez costurado, né? Então é o tempo, aí né, você lê o 1, depois no 2 você volta aqui e lê o 2. O 3 e o 4 ficou exatamente igual. Você lê o 3, e aí depois você volta aqui e é o 4. E é um livro por dentro do outro. Então, as cenas que aparecem, elas se repetem de alguma forma. E é de uma outra perspectiva, um outro olhar de um outro personagem. No livro 4, vai contar a história do Edward e a história da Isadora. A Isadora é uma brasileira, uma estrangeira. Ela vai se passar em parte na Europa e em parte no Brasil. Então, durante o momento que o Edward viaja para o Brasil como um mensageiro do pai dele, a história se passa no Brasil. E durante o momento que a Isadora vai visitar ele, ela se passa na Inglaterra. Então, é uma história que ela vai se passar em dois ambientes diferentes. Vai contar com um tom de comédia, vai contar com romance, vai contar com intriga, com suspense, com questões familiares. Então é uma miscelânea tão bonita. Eu amei o livro 4. Eu posso falar assim que eu gostei muito do 1, do 2, do 3, mas o 4 foi espetacular. O 4 foi espetacular. E quando no 4 ela começa a contar, você começa a preencher espaços entre o 1, o 2 e o 3. Então, são coisas que são esclarecidas, elas são esclarecidas no livro 1, no livro 2 e no 3, mas quando chega no 4, existe mais esclarecimento. Então, surge e tudo se encaixa muito bem, tudo se encaixa perfeitamente. E aí, alguns personagens que você ama nos outros livros, você passa a odiar quando você lê o 4. E isso é muito estranho. E os personagens, eles têm um drama familiar, um conflito familiar. A história familiar deles é muito cativante, assim, é muito, você quer saber, você quer ler. E no livro 4, gente, no livro 4, ressuscita, sim, ressuscita uma pessoa. E essa forma que ressuscita, você fica pensando, e agora o que vai ser dessa família? E agora o que vai acontecer nessa história? Então eu tô super ansiosa pro livro 5, porque eu quero saber o que vai acontecer no livro 5 e quem que é a bastarda, porque tem tanto bastardo nesses livros. Eu acho, inclusive, que eu vou fazer uma árvore familiar dessas famílias. Na verdade, não sei se seria singular ou plural, porque são sobrenomes diferentes, mas eles vêm de uma mesma linhagem. Por que são sobrenomes diferentes? Porque o William Granville, ele é pai da Juliette, pai da Joana, irmão da Isabel, e ele vai ser, digamos assim, o princípio da árvore. E aí, disso aí vai sair, né, os outros. E aí vão ter os filhos, os netos, os casados com os netos, os casados com os filhos. E é uma história muito interessante. Eu acho que eu vou fazer uma árvore familiar, porque eu achei, assim, que os personagens... Gente, os personagens, eles são reais.
eles são reais. Em algum ponto da história, eles com certeza existiram, porque o que são esses personagens? Essas descrições, essas vivências, sabe, esses sentimentos com os quais eles lidam. Esses personagens são completamente reais. Eu tô apaixonada por eles, eu tô apaixonada por essa história. Nara Mestre, um beijo pra você. Por favor, continue escrevendo, mulher, porque você é excelente, você é excelente. Você é uma escritora excelente e o mundo precisa ler as suas histórias, porque são excelentes. Então, com relação ao livro 4, eu recomendo, com certeza eu recomendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui muito do estranho. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, isso ajuda o meu canal, né? Vocês sabem que eu preciso de 4.000 horas assistidas, o que equivale a 240 mil minutos. E eu também preciso de 1.000 inscritos. Então assim, assistam meus vídeos, se inscrevam no meu canal, curtam. Que, né, quem sabe em algum momento eu consigo monetizar alguma coisa. Quem sabe eu consigo fazer uma parceria com alguma editora que faça ali romance de época, né? Sei lá, né? A gente sonha, porque sonhar é bom, né? Sonhar é bom. Por enquanto é isso aí. E leiam lá os livros da Nara Mestre, ela é maravilhosa. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo.